Bom dia, crianças, tudo bem? Muito bem, né? Que bom. Opa, já passei um. Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem nessa semana que nós vamos iniciar aí, né? Esse finalzinho de mês de junho, quase no mês de julho. Espero que todos estejam bem aí para mais essa aula, né? Essa aula de hoje, ela vai ser uma aula correção, tá? Por que uma aula correção? Porque as atividades do ler e escrever que vocês fizeram no livrinho verde, né? Só lembrando que o livro Ler e Escrever, ele tá junto com o EMAI agora esse ano, né? Antigamente era diferente, né? Antigamente tinha um livro EMAI e o livro Ler e Escrever. Agora eles estão juntos, tá? Então as atividades que eu tive mais assim perguntas, né? As atividades que na verdade aí os pais ou as crianças tiveram mais dificuldades para fazer foram essas atividades aí da página 137, 138, 149 e 152. Então, você pode já pegar o seu livro EMAI, para deixar ele aí no jeitinho para a gente fazer a correção destas atividades, tá bom? Eu não vou corrigir tudo, tá? Porque é muita coisa para a gente corrigir. Essa outra correção de tudo será feita quando voltar às aulas. Então aqui nós vamos corrigir as atividades mais complexas, as atividades que vocês tiveram mais dificuldade e as atividades que eu julgo ser mais importantes, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa correção. Na página 137, tem um texto base, né, para a gente ler, que é a partir desse texto que vocês vão fazer a próxima atividade, né? Que é esse texto aí que está aí na tela, né? Até fala, né? Leia um trecho do conto de Lenira Almeida, que se chama O Peixinho e o Gato. E neste texto pede para se observar a palavra fora, porque essa palavra fora ela pode ter vários significados, né? Dependendo de como nós falamos ou de onde nós escrevemos. Então esse é o ponto chave dessa atividade. É entender que uma palavra ela pode ter diferentes significados. E aí citou como exemplo para a gente meditar, para vocês entenderem a palavra fora. Foi a palavra aí que até coloquei em negrito. Aliás, desculpa, a palavra que eu coloquei em vermelho, tá bom? Bom, eu vou ler o texto para ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Então o texto diz assim: Duda ficou muito desapontada com o comportamento do gato maroto. Pegou-o pelas patas, levando-o por alguns instantes para fora de casa. Então essa palavra aqui fora, ela dá a ideia de lugar, não é? Enquanto isso, o peixinho vermelho agonizava. Em tempo, chegou o socorro e logo foi posto num pequeno aquário. Duda, chocada com o ocorrido e preocupado com a segurança do peixinho, pediu para o pai devolvê-lo ao mar. Então, qual que é o ponto em questão aqui? A palavra fora. Essa palavra fora, né, fala no gato, que tentou pegar o peixinho, e ela pegou o gato e colocou o gato para fora, né? Então essa palavra fora, ela dá a ideia de lugar. Por que eu estou frisando isso? Porque a próxima atividade, ela justamente, ela vai pedir para vocês falarem sobre o diferente significado dessa palavra. Então aqui nós temos A, B e C. 3 frases, tá? Nestas 3 frases, a palavra fora, ela tem um significado diferente. Por exemplo, na questão A, e lá fora a brincadeira de roda. Então eu já coloquei em vermelho lá, ó, que essa palavra fora, aqui nessa frase A, ela tem o sentido de lugar.
né? Ela tem um sentido de lugar e o R tem uma pronúncia mais fraca, tá bom? Na B, depois de serem enganados, os vizinhos foram à forra. Então aqui nós já vemos que já temos uma variação, né? Já tem 2 R's a palavra. Então eu coloquei ali na B que o R aqui nessa frase B, ela é um R mais forte, porque tem 2 R, né? E a palavra forra, ela dá a ideia de vingança, né? Que os vizinhos vão se vingar do que estavam acontecendo. Então já tem um outro significado. Na frase C, diz assim: nada fora tão triste quanto o destino daquela bruxa que enganava as crianças. Então, na palavra ser, a palavra fora, ela já tem um outro significado. Fora, né? Fora. Então, esse fora, a gente também, né? Aqui eu coloquei na C, que é um verbo no passado, né? Nada foi ou nada fora. Então esse fora, ele tem o R, tem uma pronúncia mais fraca também, igual na A. Só que essa palavra fora, ela está aqui sendo usada nessa frase C como um verbo no passado, de uma ação, de uma coisa que passou. Eu esqueci de dizer que essa atividade está na página 138. Desculpa, viu? Aqui na página 138, essa atividade ela está na página 138. Depois você pega lá o seu livro na página 138 e faça esta correção. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode estar me perguntando depois, tá? E eu vou também mandar essas atividades aí no grupo para vocês fazerem a correção. Então vamos para a próxima? Essa próxima atividade também está relacionada à página 138, tá? Na página 138 também vocês tinham ali algumas palavras, né? Para escrever novamente colocando o R, tá? E na atividade número 1, já colocava ali, pedia para ler, né? Algumas palavras como sobreviver, construir, funcionar, derreter, surgir e fazer. Então era só para ler essa primeira parte aí da atividade, tá? Aí depois falava assim, todas elas terminam com a letra R, não é isso que nós observamos aí acima? Vejam as palavras a seguir e pensem em como escrevê-las de modo que também terminem com a letra R. E aí tinha a palavra saíram. Então, como é que ficaria saíram escrevendo, terminando com a letra R? Sair. A outra, ouviram, ouvir. Acharam, achar. Encontraram, encontrar. Correndo, correr. Morrendo, morrer. E aí eu pus aqui do lado uma observação. Por que dessa atividade? Porque toda atividade ela tem um objetivo. Então, por que desta atividade? Aí eu escrevi, nesta atividade trabalhamos com verbos. Se você não sabe o que é verbo ainda, calma, depois eu explico. Por que eu não vou explicar agora o que é verbo? Porque essa aula é correção. E verbo, você já aprendeu no terceiro ano. Então, eu não vou falar de verbo agora, vou falar depois. Então, nesta atividade, trabalhamos com os verbos no passado e verbos no presente. Interessante que quando eu coloquei ali verbos no passado, eu coloquei um M na frente, não é? Porque, de modo geral, os verbos no passado, eles terminam em M. Por exemplo, saíram, passado. Ouviram, passado. Acharam, passado. Encontraram, passado. Correndo, né, presente. Está acontecendo agora. E morrendo, está acontecendo agora, né?
Então, os verbos são aquelas palavras que elas indicam ação, né? Uma das funções, né, dos verbos é indicar ação. Mas depois eu falo mais sobre isso também. Tá bom? Então essa é a correção da página 138. Vamos para a próxima. Página 149. Na página 149 também falava sobre palavras, né? Tinha ali na página 149 algumas frases, né? E falava assim, né? 2. Discuta com seus colegas para responder às perguntas. A. Quais os trechos indicam fatos que já ocorreram, né, no passado, né? Os verbos aparecem no passado. Então nessa A era para vocês escreverem as frases que já aconteceram. Porque do lado aí tem uma lista de frases, não tem? Tem uma lista de frases. Que é as frases que estão aqui. A diferença é que aqui nós organizamos, ou eu organizei ela, da maneira que se pede. Porque na A está pedindo para colocar as frases com palavras que estão no passado. Que são as palavras que eu coloquei aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, ó. Tiveram, passado. Correu, passado. Então essa frase ela se passa no passado. A outra frase também, ó, classificaram, passado. Então essas duas frases, elas têm verbos que ocorreram no passado. Era para fazer isso. Na B era para colocar verbos, frases, né, com verbos indicando o futuro. Que é o que eu fiz aqui, ó. Serão, não e exigirão. Então essas duas frases aqui, elas estão, né, indicando fatos que vão ocorrer no futuro. Tá? Então era para fazer isso. E a dica era que os verbos terminados em ão, am ou m, são verbos que estão no passado. Os verbos que terminam em ão são verbos que estão no futuro, que vão acontecer. Tudo bem? Muito bem. E depois, né, atividade na página 152, ali era para fazer uma lista, né, uma lista. Era para pegar todas essas palavras que estão aí, ó, e fazer uma lista, duas listas, né? A lista A, lista B. A lista A seriam palavras que terminam com ESA, com S. E a outra lista seriam palavras que terminam com ESA, com Z. Então vocês viram aí a diferença entre ESA, com S, e ESA, com Z. Né? Mas por que tem palavras que terminam com ESA, com S, e ESA com Z? Bom, eu vou tentar resumir aqui, mas depois eu posso explicar de novo, tá bom? Todas essas palavras aqui são substantivos. Ah, professor, o que é substantivo? Gente, substantivos são coisas que vocês aprenderam no terceiro ano. Lembra que vocês aprenderam que todas as palavras, né, que as palavras podem ser classificadas em verbos, substantivos, né? E aí tinha um substantivo simples, substantivo composto, lembra? Né? Então, princesa, tigresa, marquesa, freguesa, baronesa e duquesa são palavras que indicam, né, a classe, né, de determinada coisa. Eu até fiz aqui também, falando sobre isso, a gente pode até refletir um pouco sobre uma definição interessante que eu achei na internet. Olha só. Os substantivos originados de um adjetivo são escritos com esa. E os adjetivos femininos, que indicam lugar de origem e título e nobreza, são escritos com esa. Muito bem, então vamos
responderá um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, os adjetivos, aliás, eu falei de substantivos, vocês vão me perdoar, eu não vou gravar outro vídeo não. Eu falei que essas palavras aqui são todas, aliás, elas são substantivos derivados de um adjetivo. Meio complexo de entender, né? Mas nós vamos chegar lá, ainda mais explicando aqui, né, no vídeo, né? Fica mais complexo, né? Mas todas as palavras, né, que são substantivos, né, que femininos, né, substantivos femininos, que nem princesa é feminino, tigresa é feminino, marquesa é um substantivo feminino, freguesa, né, feminino, baronesa e duquesa. Então, todas as palavras do grupo A indicam palavras que estão no feminino. Então, são escritas com S, esa com S. Do outro lado, nós temos aí palavras, outros substantivos que são derivados de adjetivos. Né? Substantivos derivados de adjetivos, professor. Ou seja, antes dessa palavra ser um substantivo, ela era um adjetivo. Lembrando, adjetivos são palavras que indicam qualidades, adjetivos, né? Lembra que eu já falei sobre isso na sala, eu lembro disso. Lembra que eu perguntei minha garrafinha, como é que ela é? Vocês falaram, é bonita, é pequena, é azul, é velha, é nova. Então, tudo isso é adjetivo. Então, essas palavras do grupo B, elas eram adjetivos e viraram substantivos. Certo? Por exemplo, firmeza vem de qual palavra? De firme. Firme, adjetivo. Fineza era qual palavra? Vem de qual palavra? Vem de fino, que é um adjetivo que virou substantivo. Mas não se preocupem, gente. Como eu disse, eu até parei um pouco aqui. Vocês viram que eu fiquei, né, pensando, porque é uma matéria que exige tempo, né? Então eu vou gravar um vídeo depois especialmente sobre palavras com esa, com S, com esa, com Z, para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas por enquanto esta é a correção de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham aí um ótimo dia, não fiquem preocupados, façam a correção e depois eu vou voltar para falar mais sobre verbos e em outro momento eu também vou falar mais sobre adjetivos, mais sobre substantivos, tá bom?